Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje, dia 19 de fevereiro, estamos aqui com o nosso devocional Mulheres e o nosso devocional de hoje tem o tema Deixei estereótipos. E o texto base fica em Romanos, capítulo 12 e versículo 2, que diz: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vamos ler juntas agora o nosso devocional. A sociedade nos dita tendências o tempo todo. O que devemos vestir, como falar e a forma mais aceitável de agir e pensar, de acordo com as ideologias vigentes. É triste ver pessoas se esgotando para alcançar um padrão tão volátil e superficial. Eu já me encontrei nessa posição, e no cansaço de tentar me encaixar em estereótipos terrenos, decidi me refugiar em Deus e andar na contramão, não aceitando ser uma cópia ou produto da expectativa humana. Tornei-me não convencional e menos ajustada aos moldes conhecidos, tornei-me alguém mais parecida com Jesus. Graças a Cristo e o seu amor por mim, renovei a minha mente e passei a vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Na presença dele, contemplando a sua face e provando da sua glória, compreendi que é tudo sobre ele, não sobre essa terra. Por isso o passo é leve, o sorriso é solto e a paz é uma amiga fiel. Entreguei o peso do meu cansaço a Jesus, e o resultado foi que meus pés ficaram livres para velocidades ainda maiores. Porém, não se engane, o Evangelho, apesar de simples e transformador, não é fácil. E esse é um dos motivos pelos quais não é aceito pelo mundo. Neste dia, o meu conselho é o que já escreveu o apóstolo Paulo: não imite o comportamento e os costumes terrenos, mas deixe que Deus a transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Quanto a mim, continuo focada em Cristo, aprendendo cada vez mais a mudar a minha mente e me livrar dos estereótipos que tentam me enredar. Posso garantir, é transformador e está disponível para você também. Vamos falar agora um pouquinho o que nós entendemos do nosso devocional de hoje. Então, Paulo está falando ali que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, Paulo está falando aqui de formas de pensar. E, obviamente, que o mundo não é o globo terrestre, e sim o sistema que opera. E muitas vezes acaba oprimindo os nossos corações. Vou dar um exemplo. Nós vemos no mundo diversas tendências, como moda, política, filosofias, posições sociais, e isso são modos de pensar, que muitas vezes moldam a nossa sociedade. E muitas pessoas estão tentando e almejando chegar nestes lugares. Mas a igreja ela tem outro padrão de viver. Ela não está baseada no que a economia está dizendo, no que os padrões humanos estão falando, a beleza, a riqueza, o status social. Então, nós não vivemos de acordo com esses padrões. Então, nós não vamos nos conformar. O que é conformar? É tomar forma. Eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Nós vamos ali fazer um bolo. Nós batemos ali todos os ingredientes e fica aquela massa homogênea, né? Massa mole ali. Nós colocamos em uma forma redonda. Aquele bolo, aquela massa vai tomar a forma da forma, ele vai ficar redondo. E da mesma forma, se você colocar numa forma retangular ou quadrada,
aquele bolo vai tomar a forma daquela forma, ele vai ficar quadrado ou retangular. Então, isso é tomar forma. Então, os padrões cristão bíblico é diferente dos padrões do mundo. Então, nós não vamos nos conformar. Nós não vamos ser essa massa mole que vai, para a direção do que o mundo, muitas vezes tenta nos levar. Temos outro exemplo bem claro na Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, se vocês puderem ler, Moisés. Moisés, ele foi encontrado ali pela filha de Faraó, dentro daquele cesto de junco. Ela criou Moisés, colocou Moisés nas melhores escolas, preparando Moisés, quem sabe, para ser no futuro um faraó. Mas a partir do momento que Moisés ele é chamado por Deus, que ele tem um encontro com o Senhor, ele abre mão de tudo aquilo que o Egito estabeleceu para ele, para viver a vontade de Deus. E na maioria das vezes, a vontade de Deus é mais difícil do que o mundo tem proposto. Então, Moisés, ele não se conformou com o que o Egito tinha para ele. Ele não tomou a forma do Egito. Ele antes preferiu sofrer ali com o povo, comer o maná, atravessar mares, situações difíceis sofrendo ali com o povo, do que viver no palácio. Se nós entendermos isso aqui hoje, Moisés, ele viveu 120 anos. Moisés, ele poderia ter vivido uma vida arregalada ali no palácio, mas seriam apenas 120 anos. Agora Moisés, ele tem a eternidade para desfrutar com Deus. Isso que Deus está falando para nós essa manhã. Você prefere viver 70, 80 anos da sua vida com a forma deste mundo ou vivermos a eternidade com Deus? Então, mulher, a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Então é esse o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijão no teu coração. Até amanhã.